Nós vamos compartilhar a palavra hoje à noite e vamos ter uma dinâmica mais ou menos assim. Nós vamos fazer um contexto bíblico, situacional aqui, do cenário. Vamos introduzir um ponto específico de um personagem bíblico, falar um pouco de como Deus trabalhou na vida dessa pessoa e findar com algumas aplicações. O texto que nós lemos hoje na leitura em grupo foi rumando para o desfecho e foi, como alguns pentecostais gostam de dizer, foi jesuicidência, Foi rumando para o final do contexto em que nós vamos apresentar hoje aqui. Antes de entrar na questão do contexto e do texto bíblico em si, Provérbios 16:1 diz: o homem faz planos, mas é o Senhor, parafraseando, que dirige os passos, que dá o resultado, que traça o final dos projetos, e assim vai. E nesse texto de hoje que nós vamos ver, alguém saiu de casa com um plano completamente distinto do desenrolar que a vida lhe apresentou. E isso é prova pura e cabal do poder de Deus e da nossa total falta de controle, apesar da ilusão que temos de que controlamos nossas vidas, muito menos o nosso entorno, Mas o nosso contexto de hoje, ele se encontra nos evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas. Cada evangelho vai trazer uma tônica muito parecida sobre essa situação. E eu vou me fixar no de Mateus, capítulo 15, porque ele traz um componente a mais que dá uma leve diferença na nossa percepção do todo. Então, nós vamos ler Mateus 15, dentro desse contexto aqui. Eu vou ler a partir do verso 1 aqui, e vou parar logo no verso 15, à medida que a gente for precisando, volta ao texto, e vai andando com esse contexto aqui. Então, diz assim a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 15, é Marcos mesmo, se eu disse Mateus, me perdoem. Marcos, é porque tem Mateus 27, Marcos 15 e Lucas 23. Então, Marcos 15, verso 1. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, amarrando Jesus, levando-no e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Inicia aqui um momento que eu chamei aqui do sinédrio ao pretório e a cruz. E é interessante a gente imaginar a intensidade em que isso se viveu, porque dizem mais ou menos aí os estudiosos que esse período todo, desse momento aqui, onde se reúnem no sinédrio os anciãos, até a crucificação, foi aí entre 9 e 12 horas de duração. É o que os estudiosos falam, aproximadamente. Então, num período desse, foi muito intenso o que veio a acontecer aqui com o Senhor Jesus. E eu vou falar muito no Senhor Jesus, porque o protagonismo total das Escrituras é dele. De ponta a ponta, o protagonismo total das Escrituras é do Senhor Jesus Cristo. Contudo, a Bíblia apresenta diversos personagens que contribuem para o desenrolar do cristianismo, para toda a doutrina ser propagada, para ser instituída, para ser pregada e vivida através dos exemplos dessas pessoas. Pois bem, então, dentro desse contexto aqui, o Senhor Jesus acabara de ser condenado pela sociedade, e para a sociedade ele era um criminoso.
um criminoso perante a sociedade, o nosso Deus. E ele ia cumprir aqui a sua sentença publicamente. O texto continua desenrolando a partir do verso 6 e diz que, ora, por ocasião da festa, era um período de festas, né, essas festas, 4 festas importantíssimas ali do povo judeu, que eram a Páscoa, a festa das primícias, a dos pães asmos e a festa de Pentecostes. Nós não vamos falar de nenhuma delas aqui hoje. Mas, dentro desse contexto aqui, era a Páscoa, e era costume, continuando o verso 6, soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Lhe soltasse de preferência Barrabás. E Pilatos lhe perguntou: o que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram: crucifique-o. Mas Pilatos lhe disse: que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais: crucifique-o. Esse povo que há pouco tempo antes estava ao redor de Jesus, vendo ele entrar na cidade, e muitas dessas pessoas aqui, em muitos momentos, o aclamando, nesse momento se voltam contra ele. Pilatos tem uma postura aqui de jogar para a galera, tira a responsabilidade dele, né, um líder político, e ele joga para a decisão do povo. Mas a gente sabe também que isso tudo tinha que se cumprir dessa forma. E, nesse momento aqui, a multidão se volta contra o Senhor Jesus. Como eu disse, ele vai ser humilhado publicamente, vai cumprir sua sentença publicamente, porque a partir daí, o texto a partir do verso 16, começa a dizer que os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram nele. Saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. Ironia, sarcasmo, e o Senhor Jesus sendo alvo disso tudo. Continuando, diz: batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Mais sarcasmo, mais violência, mais intimidação, mais humilhação. E depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. Então vai começar aqui agora o que muitos chamam de via crucis. O Senhor Jesus, depois desse momento interno, né, voltando, os anciãos se reuniram no Sinédrio, condenaram o Senhor Jesus. Ele vai agora passar por todo esse escárnio e humilhação e sofrimento de violência, para que a partir daí, publicamente, comece a sua humilhação. A morte de cruz, como a gente leu aqui e já ia começar, rumando para o fim, a morte de cruz era a morte dada aos piores criminosos, era uma morte, né, a quem eram pessoas odiendas, pessoas eram completo escárnio da sociedade, e ela foi o meio achado para a morte do Deus Salvador da humanidade. Por mais contraditório que isso pareça. Então, as pessoas acompanhavam tudo isso, muitos julgamentos eram feitos. Esse que se dizia rei dos judeus, as pessoas pareciam que esqueciam muitas coisas, né? O Senhor Jesus tinha operado quantos milagres, né? Ele tinha andado por aí mostrando o seu poder, não só do seu poder de fala, transmitindo o reino dos céus para a terra, mas também transmitindo o seu poder miraculoso e muitas vezes. Então, estava todo esse contexto
aonde colocam a partir daí o Senhor Jesus para o lado de fora agora do pretório, porque do Sinédrio levaram ele para o pretório, onde estava Pilatos, enquanto o Sinédrio era o local de reunião dos anciãos e principais sacerdotes, o pretório ali passou a ser a casa do líder político, dali do governador Pilatos. Né? O que antes a gente já ouviu falar muito de guarda pretoriana, era um local bélico, de exército, se tornou, a partir de um tempo, a casa do líder político. Então, do pretório, internamente, eles começam todo esse escárnio com o Senhor e o jogam para fora para iniciar, como eu disse, a via crucis. Todo criminoso condenado que iria morrer crucificado carregava a sua própria cruz publicamente. Ou ela inteira, ou apenas um pedaço dela. Mas ele ia fazer agora, iniciar esse percurso. Pois bem, dentro de todo esse contexto e com tanta gente ao redor, assistindo a tudo, eu trago aqui uma pergunta retórica, que não necessita de resposta. Como cada um de nós, se estivesse junto àquela multidão, iria lidar com aquela situação? Imagine um criminoso, ele acabou de ser condenado, para muitos um lunático, além de criminoso, que se dizia Deus, onde os judeus esperavam um Deus pomposo, um Deus líder em vários aspectos, e ele, filho de um carpinteiro, nascido numa manjedoura, que não tinha onde recostar a cabeça, e se intitulava o Salvador da humanidade. Então, para muitos, ele era, além de um criminoso agora condenado, um lunático. Então, todas essas pessoas ao redor iam julgar isso como? Iam se deparar com essa situação de que forma? Nós, estando lá, que julgamento nós faríamos? Para a gente hoje, sendo crente e conhecendo as Escrituras, fica fácil saber como nós faríamos. Mas se não, como nos posicionaríamos diante dessa situação? E aí, a gente chega agora ao ponto do personagem que eu quero tratar. Alguém que, como eu disse, saiu de casa fazendo planos e, de repente, foi colocado em uma situação inusitada. Com um detalhe: não foi de forma voluntária, não houve volição, desejo de participar do que ele veio a participar. Lhe foi imputado, lhe foi obrigado a fazer isso. No verso 21, do mesmo livro de Marcos, como eu disse, esse mesmo versículo vai estar em Mateus 27, 32 e Lucas 23 e 26. Mas estamos em Marcos 15, 21. E vai dizer, a partir de agora, quando vai publicamente o Senhor iniciar. Lembremos que ele foi açoitado, que ele foi humilhado, que ele passou muito tempo aqui, provavelmente recebendo só, talvez, água, fraco. E aí diz que no verso 21, obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. O texto continua, vai dizer que, e aí levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, que é onde iria acontecer a crucificação. Simão Cireneu. Esse é o personagem. A Bíblia fala muito pouco deste Simão. A Bíblia se refere a vários Simãos. Simeão, Simão. Mas esse aqui, ele aparece nesses 3 evangelhos. Cireneu não era sobrenome, queria dizer que ele era de Cirene, uma cidade ao norte da África. E o texto diz que ele passava vindo do campo. Essa cidade de Cirene, dizem os estudiosos também, que ela era conhecida por ter uma grande comunidade judaica. E ele, tudo indica, e nós vamos usar muito esse termo aqui, tudo indica, porque os textos bíblicos falam muito pouco acerca dele, tá? E
os estudiosos se debruçaram para entender melhor esse link dessas 3 passagens, com mais uma passagem que nós vamos ver daqui a pouco na Epístola de Paulo aos Romanos. Pois bem, então, ele vinha do campo, no intuito, tudo indica, de comemorar a Páscoa, de participar da Páscoa, talvez de sacrificar algum animal. Ele vinha exercitar os seus ritos religiosos, né? E muitos de nós, mesmo conhecendo a graça libertadora que vem do Senhor Jesus Cristo, gostamos de ritos religiosos, né? Nós gostamos de uma liturgia corretinha, de uma ordem de culto sequencial, nós gostamos dos nossos ritos no nosso momento devocional em casa, né? Tem todo um esqueminha que a gente gosta de montar para praticar a nossa espiritualidade. E aqui, este Simão de Cirene vinha do campo para exercer essa sua vida espiritual, esse seu rito religioso. O que diz a Escritura acerca dele é quase nada, como eu falei. É basicamente isso aqui mesmo que vocês estão dizendo, vocês estão ouvindo, né? Mas ele, dentro desse contexto do sinédrio ao pretório e à cruz, como eu disse, fez planos e se deparou com essa situação. A guarda tinha prerrogativas para poder fazer o que fez. Então não era incomum que se pedisse a quem estivesse ao redor na multidão para ajudar. Só que imaginem ser extremamente constrangedor você ter que participar daquilo. Ainda mais que você que vinha do campo pronto para passar um dia comemorando a Páscoa, o Pessar, em hebraico, né? A passagem. Nome esse dado em virtude lá da saída, né? Acho que todos nós sabemos disso, da saída do povo judeu do Egito, onde se melou de sangue as ombreiras das portas das casas, e aquelas que estavam, o Espírito iria Pessar. E não ia matar o primogênito, né? Então, era a comemoração da Páscoa, da libertação do povo judeu de tudo aquilo que vivera. Só que ele foi pego de surpresa, tendo agora que ajudar um criminoso. O texto não fala absolutamente nada de como ele se relacionou ali com o Senhor Jesus Cristo. A única coisa que a gente sabe aqui claramente, porque o texto diz, é que, como diz em Lucas 9, 23 a 25, ele tomou a cruz e seguiu a Cristo, naquele momento. Literalmente. Lucas 9, e a gente pode ler lá rapidinho, é uma passagem muito emblemática para a nossa vida cristã, porque ela traz o sentido total que nós temos que ter pelo fato de ser cristão, que é zero arrogância, zero prepotência e total espírito de servidão. Lucas 9, 23 a 25 vai dizer assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder ou causar dano a si mesma? Seguir a Cristo não tem glamour, tem desafios e responsabilidades. E no final, inúmeras e incontáveis bênçãos. E é importantíssimo a gente entender essas bênçãos que estarão no final, para a gente ter forças para enfrentar os desafios e responsabilidades que se apresentam. E Simão aqui se apresentou diante de um desafio. Simão não era cristão, ele era um judeu que vinha comemorar a Páscoa. Ele não era um seguidor de Cristo, um pequeno Cristo, que diz a palavra cristão, que significa, né? Então, mesmo andando ali do lado de Jesus, e o texto não relata nenhuma fala de um com o outro, ele teve, tudo indica,
a sua vida extremamente impactada com aquele acontecimento. Por si só, ele já caminhou ao lado de alguém que estava morrendo pela sua fé. E isso já é extremamente forte. Alguns missionários já vieram por aqui e relataram o que passaram em países do Oriente, países do leste europeu, países da África, a Índia, Paquistão, Afeganistão, né, todas aquelas repúblicas fragmentadas ali, oriundas do desmantelar da União Soviética ali. O quantos cristãos morreram por fé. A Bíblia mostra os mártires também. E ele estava vendo, na ótica de quem não crê em Cristo, no mínimo alguém que estava disposto a morrer pela sua fé. Como eu disse, já é muita coisa. Então, Simão, ele foi obrigado a carregar essa cruz com Cristo, caminhou ao lado de Cristo até o Gólgota, lugar de caveira, viu toda a multidão gritando exaltada para que o Senhor Jesus fosse morto ali. E o texto não fala em momento nenhum que ele escarneceu junto, que ele cuspiu junto, que ele tripudiou de alguém que já estava numa posição extremamente desconfortável. Então a postura de Simão foi algo, mesmo com um silêncio, que mostra uma altivez enorme de caráter, de postura, de ética, com alguém em situação deplorável. Um comparativo rápido para a gente ter aqui a respeito dos soldados que estavam no pretório com Simão, que aparece para ajudar o Senhor a carregar a cruz. Enquanto os soldados escarneciam, Simão era empático na dor de Cristo. Como eu disse, ele não foi voluntário. Ele foi convidado forçosamente a fazer aquilo. Mas não, o texto não fala de queixa, o texto não fala de reclamação, o texto não fala de alguém que poderia ter dito, poxa vida, vou ajudar um criminoso e eu vim para comemorar minha Páscoa. Eu podia clamar em nome de Deus e iria parecer extremamente digno eu fazer uma oferta ao Senhor, ao invés de carregar uma cruz de alguém, de algum criminoso. Mas não, ele foi empático na dor de Cristo. Enquanto os soldados cuspiam, ele aliviou o fardo do Senhor Jesus em carregar aquela cruz. Ele estava sendo açoitado, cuspido, sofrendo violência, a coroa de espinhos derramou sangue. Provavelmente fraco de não se alimentar corretamente. Ele não tinha forças para carregar a cruz. E este Simão, de Cirene, ajuda o Senhor Jesus e alivia o seu fardo naquele momento. Enquanto os soldados agrediam o Senhor Jesus Cristo, Simão agiu com misericórdia. Por entender um momento tão difícil de alguém já julgado e que iria mais à frente morrer na cruz, a pior das mortes, ele teve misericórdia com aquela pessoa. Repito, mesmo sem crer ainda. E por último, enquanto os soldados zombavam, ele demonstrou amor ao próximo. Ama teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. É o que diz no Evangelho de Mateus. Empatia, ajuda, misericórdia e amor ao próximo. Todas características cristãs que o Senhor Jesus nos ensinou através dos seus discursos, através do Sermão do Monte, através da sua vida. Ensinou de forma falada e de forma vivida. Para cada um que quer aprender. Como estamos nós em nossas vidas em relação a esses aspectos? Com as pessoas que vemos que estão em condição deplorável.
bem inferior à nossa. Se chegasse hoje por aquela porta, alguém que passou por uma cadeia, que foi condenado, com a tornozeleira eletrônica, por exemplo, como cada um de nós reagiria? O mundo mudou. E nós temos que ser cautelosos, e a Bíblia manda que sejamos simples, mas prudentes. Mas a Bíblia manda que nós sejamos empáticos, ajudadores, misericordiosos e amorosos com os próximos. Então, essas atitudes deste Simão de Cirene, mesmo sendo um personagem pequeno, trazem para esse contexto da morte de Cristo, rumando aqui agora para a cruz, de alguém que nesse momento, sem ser cristão, entendeu o que era ser cristão. Sem uma palavra de Cristo, caminhou ao seu lado por um tempo. E é interessante que a Escritura, e eu escolhi esse texto de Marcos para ler, porque quando diz pai de Alexandre e Rufo, os estudiosos dizem aqui que ele fala dessas duas pessoas, que Mateus e Lucas não citam, porque tudo indica que eram pessoas conhecidas da comunidade. E em Romanos, capítulo 16, e a gente vai lá, Romanos capítulo 16, verso 13, diz assim, a palavra de Deus em Romanos 16, 13. Paulo aqui está rumando para o fim da carta aos Romanos e começa a fazer várias saudações. E no verso 13 do capítulo 16 ele vai dizer, saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Rufo, que no capítulo 15, verso 21 de Marcos, diz que Simão de Cirene era pai de Alexandre e Rufo. E os estudiosos dizem que tudo indica que estes Rufos são os mesmos. São a mesma pessoa. Então, é interessante entender aqui que lá em Romanos, ele é saudado como um irmão em Cristo e como se a mãe dele fosse uma mãe para Paulo. E é aí aonde os estudiosos dizem que essa passagem de Simão de Cirene junto ao Senhor Jesus, mesmo sem uma palavra, teve um impacto gigantesco na vida dele, aonde ele e sua família vieram a crer no Senhor Jesus. Senão, Paulo não o saudaria e a mãe dele como irmãos. A mãe dele, no caso aqui, é a esposa de Simão. A mãe de Rufo, né? Então, quanta coisa aconteceu em tão pouco tempo na vida de Simão, que saiu de casa com um plano de adorar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e se deparou com o Deus homem encarnado, que trouxe a graça para salvar a humanidade. Homem que os próprios judeus que vinham comemorar a Páscoa não acreditavam. Um homem-deus, o único em toda a história, homem-deus. Quantos ensinamentos práticos vindo de alguém sem nenhuma notoriedade, sem nenhum discurso eloquente, sem uma só palavra a ser descrita nas Escrituras. Mas aí olhem a força que é um testemunho de vida. O Senhor Jesus não quis combater as acusações que sofreu. Esse texto que a gente leu, parte dele trata disso. Sofre inúmeras acusações e prefere não rebater. Anda carregando a sua cruz com a ajuda de Simão e prefere não lamuriar, não reclamar. É suspendido com a cruz para morrer aquela morte terrível e continua sem murmúrio e morre pela fé como alguém que veio salvar a humanidade. E esse é o exemplo máximo e mais poderoso que pode existir para quem olha essa situação. É passar pelos obstáculos, passar pelas dificuldades, enfrentar todas as intempéries, com o olhar para Cristo e sem
murmurar. É fácil falar, né? O Senhor Jesus fez. Ele era Deus. Eu acredito que o que Ele queira de cada um de nós é o máximo esforço para se assemelhar a isso. Porque para nós, nós somos igual a Ferraris nesse momento. Nós somos de 0 a 100 em 10 segundos. Para começar a reclamar das dificuldades que se apresentam nas nossas vidas. Seja por que motivo for. E o Senhor Jesus deu esse exemplo. Simão de Cirene viu, o acompanhou até a cruz, e o texto não fala de nenhuma murmuração de Simão de Cirene. Numa situação completamente adversa ao que ele planejou. Que exemplo para todos nós. O Senhor Jesus vai ser crucificado. A Bíblia vai continuar todas as narrativas que todos nós sabemos. Não se fala mais de Simão de Cirene em lugar nenhum. Essa curta participação desse personagem traz para nós ensinamentos valiosíssimos. E nós vamos rumar agora para as aplicações para poder encerrar nossa compartilhada palavra no dia de hoje. E a primeira aplicação que eu faço é que Deus usa pessoas comuns na sua obra. E essa é uma aplicação extremamente batida, mas que deve ser corriqueiramente repetida. Porque a nossa tendência de jogar para os pastores, presbíteros e expoentes, ele tem condição de ajudar. Ele tem tempo, ele tem disponibilidade. Quando eu digo esse tipo de julgamento, eu sou o primeiro da fila, viu? Só para ficar claro aqui. É muito fácil para cada um de nós reportar a outro a responsabilidade da obra do Senhor. Mas a Bíblia diz aqui que qualquer um, por menor que seja, dentro de uma situação adversa ao que ele próprio planejou, pode e deve exercer a obra do Senhor, com seus dons e talentos dados por Deus, das mais variadas formas dentro do corpo de Cristo. Mas essa é a realidade. E a gente não se deve furtar, entender na nossa vida comum, como pessoas comuns, como pecadores comuns, qual é a nossa utilidade na obra do Senhor, enquanto estamos aqui esperando o Senhor Jesus voltar. Uma segunda aplicação. O chamado do Senhor nos é apresentado de várias formas. E pode ser justamente no desconforto. Quem trabalha aqui e é funcionário, como eu sou, muitas vezes já deve ter ouvido, quem é empreendedor, quem é autônomo também, porque isso é clichê, né? Para quem no mundo corporativo, né? No mundo dos negócios. Saia da sua zona de conforto. Pois bem, se a gente sair da nossa zona de conforto, não é garantia de que vai dar tudo certo. Mas o Senhor pode nos usar ali, no meio do furacão, na nossa fragilidade exposta. Ele pode nos usar grandemente, entendendo que temos um espinho na carne, entendendo que quando somos fracos, é que somos fortes. Porque é o Senhor que opera em nós tanto querer quanto realizar. Essa é a verdade da palavra de Deus, e isso foi o que o Senhor fez aqui na vida de Simão, de Cirene, e fez nas nossas vidas quando andávamos desgarrados dos caminhos do Senhor, e Ele nos tragou para si, na sua graça irresistível, e nos trouxe para viver a sua obra, para andar nos seus caminhos, para ser luz e sal aos que, diferente de nós, ainda não entenderam essa graça. Porque não somos melhores nem maiores de que ninguém. Apenas fomos alvo da graça. Talvez até por sermos mais pecadores que os outros. Então o Senhor
faz o seu chamado e se apresenta nas nossas vidas, em qualquer momento, em qualquer área, de qualquer forma e até no desconforto. E a última aplicação é que encontrar com Cristo deixa marcas. A Bíblia diz que a palavra pregada nunca volta vazia. Cada um de nós aqui essa noite tem uma marca do sangue de Cristo impressa em nós. Cada um aqui essa noite que encontrou o Senhor Jesus teve algumas áreas da sua vida transformada. Cada um de nós aqui essa noite que encontrou o Senhor Jesus tem áreas da vida que ainda estão em transformação, porque nós estamos numa luta constante do querer nosso versus o querer de Deus para as nossas vidas. E nós vamos batalhar com isso, porque o pecado ainda mora dentro de cada um de nós. Mas temos sim a marca de Cristo. Sofremos sim o impacto de conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. E temos que causar o mesmo impacto, cada um na sua proporção, para que outros venham a ser alvo dessa graça grandiosa, salvadora, derramada pelo Senhor Jesus Cristo nas vidas daqueles que creem nele como Senhor e Salvador de suas vidas. Deus nos usa porque somos comuns. Nos chama em qualquer momento, até no desconforto. E deixou em cada um de nós marcas da cruz dele, quando ele sobrepujou ela e venceu a morte. Ele fez isso também com a vida de Simão de Cirene e sua família. Simão, apesar de achar que estava carregando a cruz de um condenado, na verdade, não. Ele, diferente de como outros acreditavam, ele estava carregando a cruz dele mesmo, para seguir a Cristo. Ele estava ao lado do Salvador da humanidade. Ele passou por uma experiência profunda e impactante, que deve reverberar nas nossas vidas todos os dias, entendendo que nós temos que crescer espiritualmente em Cristo Jesus, lutando contra nossos desejos, contra nós mesmos. Qual a nossa reação diante dos desconfortos que se apresentam a nós, permitidos por Deus? Como é que nós reagimos diante de mudanças de rota que nós planejamos com tanto afinco, que vai ser assim, que eu vou fazer isso, e eu vou me formar, e eu vou constituir uma família, e eu vou comprar uma casa, e eu vou passar num concurso, e eu vou fazer isso, e eu vou entrar numa faculdade. Aí chega o Senhor Jesus e diz: sinto muito, mas não é nada disso que você vai viver. Como é que a gente reage diante dessas situações? Simão reagiu com empatia, com misericórdia, com amor ao próximo e com disposição para ajudar depois que foi convocado. Que nós estejamos sempre prontos para servir na obra do Senhor, passar pelas intempéries e seguir os exemplos bíblicos, honrando e glorificando o nosso Deus. Amém?